Nos últimos vídeos eu estava gravando segurando o microfone, porque o áudio não estava sendo bem captado, mas vou fazer esse teste, vou gravar esse vídeo com o microfone na lapela mesmo, vou tentar falar um pouco mais alto para ter certeza de que o som vai ser bem captado. E, bom, espero que fique bom. Se ficar bom, nos próximos vídeos eu vou continuar. Como você já deve ter visto no título do vídeo, eu vou falar sobre vícios. E talvez você tenha notado que muitas vezes, quando eu estou gravando, eu falo isso até porque eu já escutei algumas pessoas comentando isso. Parece que eu estou um pouco nervoso porque eu fico olhando para os lados, eu olho para baixo, eu olho para cima. Mas a verdade é que, apesar dessa percepção de nervosismo que talvez possa passar, a verdade é que, desde que eu iniciei esse canal em específico, eu não tenho roteirizado os meus vídeos. Eu penso em um tema e tenho procurado desenvolver. Eu sei que talvez seria melhor eu roteirizar para, sei lá, para ficar melhor no vídeo. Mas nesse momento, as minhas duas maiores preocupações é que esse vídeo literalmente pareça como uma conversa. Eu, eu tenho me imaginado, à medida que eu gravo os vídeos, que eu estou conversando com um amigo, como se estivesse aqui na minha frente. Naquelas conversas onde a gente entra em altas reflexões. E na vida real, a vida real não tem cortes. Quando tem uma pausa entre uma frase e outra, no mundo real não vai acontecer um corte ali para a conversa ficar mais limpa, certo? Então eu tenho tido essa preocupação de início, que os vídeos pareçam como uma conversa. E a minha segunda preocupação é que, muito mais importante do que o cenário onde eu estou e os recursos que eu tenho e as edições que eu estou fazendo, é a mensagem que eu quero transmitir. E como você já viu no título desse vídeo, a mensagem desse vídeo eu pelo menos considero, de suma importância. Já deixando claro e adiantando que o que eu vou falar aqui é, claro, baseado no conhecimento que eu tenho, mas eu não vou usar termos que são científicos. Eu vou expor literalmente a minha percepção, não só do conhecimento que eu tenho, mas de vivência também, porque eu também tive e talvez ainda tenha alguns vícios. Então, essa é a minha preocupação. Eu quero que a mensagem seja transmitida. Muito mais importante do estar ou não estar parecendo nervoso ou confortável no vídeo, e também se ele está sendo editado ou não, se o cenário me favorece ou não. Até porque, vamos concordar, ninguém aqui é criança para ficar esperando ver um vídeo que esteja completamente lúdico. Eu imagino que se você está aqui para ver o meu conteúdo, é porque você não é uma criança, você é uma pessoa madura, você é uma pessoa que tem responsabilidade pela sua própria vida, independente do momento em que você esteja passando agora, e você é uma pessoa que está preocupada em se desenvolver. Então, reforço, tudo que eu vou passar aqui é a minha percepção de acordo com o meu conhecimento e minha vivência e com as minhas próprias palavras. Então, antes que alguém venha cobrar termos e coisas assim, é, é a minha percepção com as minhas palavras, certo? Então, falando do tema do vídeo, vícios. O que são vícios? Normalmente essa palavra ela é associada a coisas que eu pelo menos considero óbvias. E que coisas óbvias seriam essas? Seriam entorpecentes, como álcool, cigarro, drogas, talvez cannabis, algumas outras que, né, eu não sei até que, eu não sei exatamente todas as palavras que eu posso utilizar aqui,
sem que esse vídeo seja derrubado, ou futuramente, quando o canal estiver monetizado, sem que eu perca a monetização, ou tome um strike, não sei. Pornografia também. Normalmente, quando nós falamos em vícios, nós pensamos nessas coisas que são óbvias. E lógico, eu não vou falar dessas coisas nesse vídeo, mas elas continuam sendo vícios, tá? O que eu quero tratar nesse vídeo é um conceito, como eu disse, nas minhas próprias palavras, um conceito do que é vício. Para nós entendermos que muitas outras coisas, talvez muitas outras coisas nesse momento da sua vida, podem estar sendo um vício para você e você nem percebe. E esses vícios têm te atrapalhado a você se desenvolver, tanto na parte de saúde. Talvez você é uma pessoa que é um atleta amador. Você não tem vontade de viver do esporte, mas você é uma pessoa que gosta de esporte, pratica com frequência ou gostaria de estar praticando com frequência e gosta de elevar os limites do seu corpo. Talvez você é uma pessoa que gostaria de estar indo melhor na faculdade, no colégio, no seu trabalho, e alguns vícios estão barrando você. O que eu entendo como vício é que vício é qualquer estímulo que pode estar sendo um hiperestímulo e mexendo com o seu sistema dopaminérgico e com o seu sistema de recompensa. O que isso significa? Significa que talvez existam aspectos, coisas que estão incutidas nos seus hábitos diários e que você não consegue ficar sem, que te dão extremo prazer imediato. E por conta desse prazer imediato, você acaba procrastinando outras coisas. O maior exemplo disso, hoje em dia, e aí eu considero um vício silencioso, são as telas. E por que eu considero um vício silencioso? Porque apesar de já haverem estudos que comprovam que o excesso de telas ele pode causar disfunções cognitivas, principalmente se essa exposição é extrema desde criança, isso não é uma coisa amplamente falada, amplamente divulgada, e não é uma coisa tratada como sendo um vício de fato. Só que é uma coisa que atrapalha muito a vida de todas as pessoas, principalmente daquelas que têm excesso de tela. E uma das coisas que me faz entender que isso pode ser considerado um vício é que o excesso de tela causa uma alteração na percepção temporal. E acredite se quiser, acredite ou não, mas o tempo é percebido. Às vezes tem momentos que parece que vão durar uma eternidade e só vão passar 15 minutos. E às vezes tem momentos que quando você olha, já se passaram 3 horas, mas a sua percepção é de que passou 30 minutos, 40 minutos, porque aquilo estava sendo tão bom para você que você nem percebeu o tempo passando. E quando essa percepção de tempo é alterada e você não consegue ficar sem aquilo, isso te prejudica em fazer outras coisas, isso é um vício. Uma outra coisa que eu considero um vício silencioso também é a respeito de sair nos finais de semana. Para pensar, se você é o tipo de pessoa que quando chega o final de semana, você não consegue ficar sem sair, principalmente à noite. Se você não consegue ficar sem um rolê, se você precisa beber todos os finais de semana, se você não consegue lidar com o tédio, talvez você esteja viciado nessa rotina. Por quê? Porque essa rotina te provoca hiperestímulo. E algumas pessoas talvez até tentem argumentar dizendo que, mas a gente não pode se isolar, a gente convive em sociedade, a gente também tem que ter um momento de socialização, a gente não pode ficar trancado no quarto. Eu sei e eu não discordo disso. O ponto é que esse tipo de rotina em um final de semana tem sido um excesso tão grande na sua vida
que você nem tem parado para perceber que lidar com o tédio e muitas vezes fazer nada no final de semana, descansar ou simplesmente ir caminhar em um lugar aberto, caminhar em um lugar ao ar livre, num dia ensolarado, num parque, sozinho, ou somente você e mais uma pessoa para conversar tranquilo, sem a necessidade de ir para uma balada, sem a necessidade de beber. Você talvez não esteja se dando conta disso, mas lidar com o tédio é fundamental para a nossa saúde física e psicológica no longo prazo. E as pessoas não conseguem mais lidar com o tédio hoje em dia. Por quê? Porque quando elas estão entediadas, ou elas ligam a televisão, ou elas vão para o computador, ou elas pegam o celular e ficam rolando o feed das redes sociais por horas, sem nem perceber. Simplesmente porque ter que esperar numa fila de mercado é chato. Ter que esperar numa fila de banco é chato. Porque ter que estudar para uma prova é extremamente chato. E sim, a vida real é para ser chata. Nem sempre nós vamos ter esse excesso de estímulos. E se você não consegue ficar sem essas coisas na sua vida, é porque muito provavelmente você está tentando fugir de uma realidade da qual você não quer encarar. Só que o próximo passo, na verdade não o próximo passo, mas a barreira entre onde você está hoje e os seus objetivos, nossa, vontade de soluçar, a barreira entre você hoje e os seus objetivos é isso. Quer dizer, eu não posso resumir tudo a isso, né? Mas é uma das barreiras, com certeza, é uma das barreiras entre você e os seus objetivos, ou entre você e uma situação mais confortável, digamos assim, porque talvez a situação onde você está não esteja confortável para você. Talvez você esteja chateado, talvez você queira se afastar de pessoas que você não consegue agora, por conta do ambiente que você vive, porque te falta dinheiro. E ok, eu não tô aqui também para dar uma de coach e dizer que é só você ter força de vontade, porque eu sei que não é. Eu sei que não é simples assim. Entretanto, você nunca vai conseguir sair disso se vitimizando. E falo por experiência própria. Por quê? Porque eu já errei muito em relação a isso na minha vida e não existe uma fórmula mágica ou uma cura definitiva para isso. O sentimento de vitimização e procrastinação é uma coisa do qual a gente tem que lidar a vida inteira. Essa é a verdade. Pense a respeito das coisas que você tem feito hoje na sua vida, das coisas que você tem reclamado e se talvez sejam coisas que você precise mudar a forma de ver e enxergar para começar a encontrar saídas. Porque, sim, se você não consegue lidar com o tédio hoje, se você não consegue passar um tempo sozinho em um final de semana, se aquilo te incomoda, com certeza existe um problema aí. E esse problema precisa de atenção. Porque sair com os amigos no final de semana, tá tudo bem. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas se você não consegue ficar sem isso, alguma coisa está errada. Me siga nas redes sociais. Eu estou preparando um e-book do qual futuramente vou fazer disso um treinamento. Na verdade, já era para eu ter colocado à venda esse e-book, mas eu resolvi revisar, melhorar. E eu ainda não sei exatamente o título que eu vou colocar, mas esse e-book do qual em algum momento eu vou fazer disso um treinamento, ele se trata de você ver a vida além das telas. A vida está além disso aqui, da onde você está me vendo. Existem coisas lá fora para você aproveitar. Me siga então no Instagram, nas redes sociais. Eu não costumo postar muitos stories, mas essa rotina de gravar vídeos para o YouTube
ela vai ser cada vez mais frequente. E se você é uma pessoa que tem vontade de se desenvolver, me acompanha, porque eu ainda não alcancei objetivos que eu quero. Mas eu estou indo atrás, eu estou me desenvolvendo e acredito que a gente pode se desenvolver junto. Porque eu acredito que as coisas que eu tenho para compartilhar podem beneficiar muito você. Beleza? Tamo junto.